O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reúne hoje com líderes para discutir a votação de emergência para o projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023 e outros acusados de golpe de Estado. Ainda não foi divulgado o relator, o texto da matéria. A anistia voltou a ganhar força com o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista. A oposição argumenta que o julgamento no Supremo Tribunal Federal seria uma perseguição política. O PL, partido do ex-presidente, defende uma anistia ampla para todos os condenados pelo movimento golpista. Em teoria, essa farsa que aparece se autopercebe como um processo contra o golpe de Estado. Para conversar desse assunto, damos as boas-vindas e agradecemos a presença aqui no Faroeste Brasileira, o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas, seja muito bem-vindo. Gostamos da sua camiseta, temos uma aqui também, que o Bernardi tem. E é um prazer, um privilégio contar com o senhor aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui. Tenho certeza que é da máxima importância para esclarecer aquilo que a grande imprensa esconde. Recebemos um vídeo seu em que o senhor explica muito claramente o artigo 5º da Constituição, no inciso 42, 43 e 44. A gente já comentou sobre isso no Faroeste Brasileira, mas seria muito interessante que o senhor explicasse por que, em caso de ser aprovada a anistia, o STF não tem como invalidar ou decretar inconstitucional essa lei. Por favor. Nós precisamos primeiro entender, eu gosto sempre de falar que o professor de Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Filho, último catedrático da USP, o maior constitucionalista vivo no Brasil, ele diz que nós não estamos vivendo uma democracia, mas uma juristocracia. Isso é, em síntese, governo do STF, comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Então eles podem tudo. Eles podem rasgar a Constituição, como tem feito. Eles podem condenar pessoas por golpe de Estado, quando não houve golpe. Eles podem julgar, na hierarquia das leis, o crime de corrupção é muito menor do que o crime de golpe de Estado. Crime de corrupção julgado no plenário. Golpe de Estado na turma. É só assim só uma coisinha para mostrar a perseguição política dessa farsa de pseudo-golpe. O artigo 48, inciso 8 da Constituição, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a concessão da anistia. Não tem que pedir licença ao STF, nem ao poder. Está cortando a conexão do pastor Silas. Vamos tentar traduzir aí. O pastor comentava, André, outra vez, nós falamos sobre o artigo 5º. Sim. O inciso 42 fala de racismo, o inciso 43 identifica quais são os crimes que não podem ser anistiados ou receber a graça presidencial. Isso. E o 44 identifica que são crimes hediondos, crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis, golpe de Estado e atentado contra o democrático direito. Voltou o pastor Silas. Aí, pronto. Então, o artigo 5º, que fala das garantias individuais que nós temos, certo? Ele vai 3 artigos ou 3 incisos separados. Você pergunta a qualquer advogado, a qualquer jurista, não é um inciso, para que não tenha dúvida. Então, nós temos o inciso 42 que trata do crime de racismo. Então, o inciso 42 diz que o crime de racismo está aqui escrito aqui, ele é inafiançável, tá certo? Crime de racismo. Inafiançável e imprescritível. Isso é, não prescreve nunca. A qualquer hora, quantos anos se passarem, pode haver o julgamento. O 44 tem similitude com esse. O 44 vai dizer que constitui crime inafiançável, de novo, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bem, só aqui nesse detalhe aqui, que grupo armado? Batom virou arma? Pau, pedra, virou arma, grupo armado? Mas vamos lá. Então nós temos
o inciso 42 e o inciso 44, que está falando de penalidades pesadas para 2 tipos de crime. O inciso 43 diz: quem não pode receber graça ou anistia? Vamos lá? Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos, a lei 8072/90, né? Latrocínio, que é roubo seguido de morte, estupro, extorsão mediante sequestro, genocídio, feminicídio. Nesse inciso 43, de tantos crimes que a Constituição denuncia, nesse inciso está dizendo que esses crimes especificados aqui não se pode dar anistia. Não está incluído aqui o crime de racismo, nem o crime contra o Estado Democrático. Não está incluído. Então, minha gente, isso é tão claro. Não precisa ser jurista, não precisa ser especialista. Os incisos são separados. O 43 trata para quem não pode ganhar graça e anistia. Como é que o Supremo Tribunal vai dizer que é inconstitucional? Que tipo de argumento? Inconstitucional é se eles disserem que é inconstitucional. A Constituição, no artigo 102, diz que a função principal do Supremo Tribunal Federal é fazer zelar, é cumprir com a Constituição. Então, como um Supremo Tribunal Federal vai violar a Constituição? Se bem, se os deputados quisessem dar, por exemplo, anistia para sequestrador, para torturador, aí sim o Supremo Tribunal Federal pode dizer é inconstitucional. Para crimes hediondos, é inconstitucional. Mas se os deputados e senadores quiserem dar anistia, por mais que eu rejeite, por mais que você seja contra para racismo, pode dar. Contra quem atenta ao Estado Democrático, pode dar. Então, essa é uma questão que não tem nem onde discutir. Anistia ampla, geral e restrita. E outro dado, muito interessante. Débora do Batom, como exemplo, se tornou réu nos 5 quesitos que Bolsonaro se tornou réu. Significa, então, que se não derem anistia para Bolsonaro, não pode dar para Débora do Batom. Não pode dar para aquelas senhoras de 67, 70, 71 anos que também estão nos mesmos crimes que a primeira turma tornou réu. Então isso é um absurdo. Querer dizer que pode dar anistia para um, mas exclui aqui. Exclui aqui Bolsonaro, exclui aqui Braga Neto, exclui aqui o Almirante Garnier. É uma vergonha você ver a esquerda e o PT que votaram no passado para anistia a guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, gente que assaltou banco. Segundo Gabeira, queria estabelecer o Estado proletário, o comunismo no Brasil. E esses caras que não têm caráter, hoje, lutar contra a anistia para povo, gente do povo, patriotas que, no máximo, estavam numa manifestação que terminou em baderna. E diga-se de passagem, o PT, a esquerda, 2006, 2014, 2017, causaram terror em Brasília. Gente ferida, quebra-quebra. Ninguém foi preso e condenado por dano ao patrimônio, nem dano ao patrimônio tombado. Pastor Silas, o Bernardi está aqui conosco, ele impulsa o projeto de anistia por iniciativa popular. Quer lhe fazer uma pergunta, Bernardi. Vamos lá, Pastor Silas Paz, bom vê-lo aqui conosco. Pastor, nós sabemos que hoje pode ser votado o regime de urgência na Câmara por projeto da anistia, que pode ser um Frankenstein. A gente nem sabe que projeto é esse que vai ser colocado em pauta. Nós estamos apresentando um projeto de lei de iniciativa popular que, segundo a lei, só pode ter um objeto. Portanto, é só a anistia que compreende um período demarcado entre 14 de março de 2019 até agora setembro de 2025 e beneficia todos os perseguidos políticos. O senhor não acredita que, pela Constituição, né, mesmo a gente tendo o STF,
Mas a Constituição garante que o poder emana do povo. Não está na hora do povo exercer esse poder e se apresentarmos esse projeto com 5 milhões de assinaturas, quiçá 10 milhões. Bolsonaro teve 60 milhões de votos, 59 milhões. Poxa vida, pastor Silas, a força do povo tem que valer frente à ditadura da toga, não? Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa que eu elogio o povo brasileiro em uma coisa que eu vou declarar aqui e a outra eu lamento. O povo brasileiro é um povo pacífico, eu bato palma. Isso é muito importante. Ser pacífico, buscar a paz. Agora, o brasileiro tem um mal, é a passividade. Palavras parecidas, mas que não são iguais. A passividade, isso é, enquanto não tocarem em mim, no meu bolso, podem fazer o que quiser. Essa é uma cultura desgraçada que está entranhada no povo brasileiro. Se isso aqui é Argentina, já estava pegando fogo. Tá? Por quê? Porque lá eles não aceitam. Mexeu com aquilo que é garantia individual, eles pensam no amanhã. Hoje é eles, amanhã sou eu. E, lamentavelmente, o brasileiro não age assim. Não mexeu no bolso do brasileiro, na barriga deles? Então, lasque-se, arrebentem quem quiser que se arrebentar e está tudo bem. Esse é o nosso problema. Claro que a Constituição diz que o povo é soberano. Todo poder emana do povo. O povo é o supremo poder de uma nação. A questão é termos um Senado que agora, com o que foi aprovado ontem, eu espero que a covardia e a omissão de senadores e deputados acabou. Porque não vai ter chantagem do Supremo Tribunal Federal em cima de senadores e deputados. Acabou a graça. Eu espero que eles ponham a mão na consciência e entendam que estão representando o povo e que a vontade desse povo é soberana. Então nós temos um problema de passividade e um problema de um parlamento que, no fundo, em grande parte, não representa o povo, mas sim seus interesses. André Marcília tem uma pergunta, pastor. Como vai, pastor? Prazer falar contigo. Bom, em cima dessa questão da inconstitucionalidade, né, a gente tem visto boa parte das pessoas que dizem que é inconstitucional a anistia, etc., dizem que, na verdade, a questão não é o que está escrito ou não na Constituição, e sim a gravidade, né? A gravidade seria, então, a régua para tudo isso. Se esquecem, no entanto, que a anistia de 79, que favoreceu exatamente essas mesmas pessoas que hoje dizem que isso é inconstitucional, lá em 79 anistiou sequestradores, assassinos, assaltantes de banco e etc. Né? Quer dizer, então, o que é grave na fala ou em rabiscar com batom uma estátua, aliás, horrível que tem ali no STF, se em 79 crimes absolutamente absurdos foram anistiados? Mas a minha pergunta, pastor, é a seguinte, um pouco em cima do que o Bernardi trouxe. Hoje a gente tem a possibilidade de que seja pautado para correrem com uma urgência de um projeto, de uma anistia que a gente não sabe nem o que é. Como que o senhor imagina que a oposição possa ou deva se comportar para reagir a uma espécie de armadilha que o Mota possa estar preparando? Que é exatamente isso. Sai correndo, pauta a anistia, vota a anistia, de repente aprova a anistia que não é anistia. É uma anistia que tem um embrulho de anistia, mas é um acordão no seu recheio. É apenas um acordão forçado e bancado pelo STF. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe, sim, um projeto de anistia que foi corrigido pelos 2 maiores constitucionalistas do país. O professor Manuel Gonçalves Filho, que eu já citei o nome, e me esqueci o nome do outro, é o catedrático da USP que substituiu o Manuel Gonçalves Filho. Me deu aqui um branco no nome dele. Então, as 2 maiores autoridades no país em direito constitucional, eles corrigiram um texto simples que pede anistia geral para todos, ok? Isso aí que já foi falado aqui. Anistia ampla, total e irrestrita. Tem esse texto, foi corrigido por eles. Esse texto está na mão do deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, está na mão dele, e está na mão de Tarcísio, governador, e de outros. Agora tem um outro dado, ok? Aqui, na minha opinião, certo? Na minha singela opinião,
anistia ampla, geral, irrestrita, não há nada que impeça anistiar todas essas pessoas nessa farsa de pseudo-golpe. Isso aqui é um lado. Agora tem um outro lado, o jogo político. Então, na minha pequena opinião, tem que perguntar a Bolsonaro o que ele quer. Já que é um jogo político, então pergunte a ele. A dor de barriga é dele, não é minha. Então, na minha opinião, se tem um jogo político, então até onde vai ceder, não vai ceder, vai querer e não vai querer? Ele tem que dizer. Ele é o maior líder da direita na América Latina. É o líder do maior partido de oposição, né? E o maior partido do Congresso. Então, eu disse isso para o Sóstenes, que é membro da minha igreja. Né? O Sóstenes, que elegeu o Sóstenes, era meu funcionário, né? Que eu elegi, ele é deputado federal. Então, eu disse, Sóstenes, você tem que chamar Flávio Bolsonaro, você tem que chamar Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, vocês têm que conversar o que vocês querem. O que Bolsonaro quer? Vai ceder o quê? Já que o supremo poder dessa nação não é o povo, mas o STF, que rasga a Constituição a hora que quer, e diz lá, é inconstitucional, acabou. Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer a quem? Isso é inconstitucional. Então, veja que tipo de acordo vai ser feito, em que vocês vão ceder, para não ficar aqui dando cabeçada e batendo ponta de faca. Essa aqui é a minha opinião. Eu já sei que é uma vergonha querer decretar a inconstitucionalidade de uma anistia ampla, geral e restrita. Todos nós sabemos, vocês sabem, eu sei, e até a esquerda sabe disso. Uma vergonha, um absurdo. Mas, contudo, entretanto, portanto, qual é o jogo político? O que interessa? Vai ceder o quê para fazer um acordo? Aí, amigo, tem que passar por Bolsonaro. Querendo ou não, no jogo político, se é isso, se não tem convicção, se não tem como passar uma anistia total, então tem que jogar o jogo político. Para isso que tem deputado e senador. É a minha singela opinião. Pastor, sabemos e lembramos quando o senhor foi recepcionado pela Polícia Federal, prenderam o seu passaporte, os cadernos que o senhor usa, e uma das menções é que você tinha que viajar para os Estados Unidos, se a memória não me falha, para uma celebração. Devolveram o passaporte? O senhor pode viajar? Não. Eu tenho, semana que vem, eu tenho uma conferência nos Estados Unidos, o casamento da filha do meu pastor, que no convite americano vem o nome do celebrante. Há 18 dias, meu advogado faz o pedido para devolver meus cadernos teológicos e meu passaporte. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Eu desafio quem quiser nesse país a me provar que uma pessoa investigada por tráfico de drogas, por crime violento, teve seu passaporte apreendido por uma investigação. Então eu vou mais além. Depois da investigação pode acontecer uma coisa chamada indiciamento da Polícia Federal. Então está aqui o meu segundo desafio. Eu desafio a provar uma pessoa indiciada pela Polícia Federal por crime violento, por assassinato, por roubalheira, por tráfico de drogas, que perdeu o seu passaporte. Então eu vou ainda melhorar. Vamos para a terceira etapa. Qual desses, onde o Ministério Público denunciou, né? A Polícia Federal faz o indiciamento e o Ministério Público aceita ou não a denúncia? Quem o Ministério Público denunciou por corrupção, por crime violento, por tráfico de drogas e que perdeu o passaporte? Até aqui ninguém. Só depois que se acaba um julgamento de condenação é que se toma o passaporte de uma pessoa. Isso é para provar que Alexandre de Moraes é um ditador que promove perseguição política religiosa e ele utiliza o instrumento, sabe, para tentar te intimidar. Só que ele escolheu o cara errado, porque não vai me intimidar, não vou me calar, não vai me intimidar e não vou parar de denunciar os crimes do ditador Alexandre de Moraes, para vocês verem o nível da covardia e da maldade. Outra, quando eu que sou... Imagina, meus amigos, se um líder religioso da esquerda, um ministro, fizesse isso.
Ou, se alguma influência da esquerda perdesse o passaporte por uma investigação, o escarcéu da imprensa, editorial no Globo, editorial na Folha, editorial na Veja, editorial no Estadão, mas como é um pastor e tem um preconceito e eu tenho a vertente da direita, ninguém fala nada dessa aberração, dessa covardia. Eu sou um líder religioso, não sou o maior, eu não tenho o afã disso, mas eu sou um dos maiores líderes evangélicos do país. Estou contado entre eles. Se você pegar os 10 maiores líderes evangélicos, eu estou dentro. Não sou maior, mas estou dentro disso. E eu sou cerceado. Qual é o meu instrumento de trabalho? São meus cadernos teológicos, de esboços de mensagem. Qual é a minha função? Ir, vir, atender teologicamente aquilo que a minha função diz. Eu estou cerceado de exercer a minha função e cerceado do meu instrumento de trabalho, e aí grande imprensa cala a boca diante de uma vergonha, de uma aberração dessa. Mas aqui não calamos a boca, pastor, e Faroeste Brasileira e a programação da revista hoje está à sua inteiríssima disposição. Eu fiquei com uma dúvida. E é por isso que eu estou aqui. E agradecemos muito. É por isso muito. que eu estou aqui. Agradecemos muito, pastor, muito mesmo. O senhor conhece muito a Bíblia, mas também conhece muito a Constituição. Qual das duas o senhor conhece mais? A Bíblia, infinitamente. A Constituição eu conheço um pouco. A Bíblia eu conheço um pouquinho mais. Imaginamos que sim. A Bíblia, porque... eu vou dizer por quê. Porque meu pai foi um cara excepcional. Com 6 anos de idade, me ensinava a ler e a estudar a Bíblia e a guardar textos. Então, há 60 anos, 61 que eu completei, 67, eu sou um estudioso da Bíblia. Então, nem se compara meu conhecimento de Bíblia com Constituição, é infinitissimamente superior. E a gente sabe que o senhor conhece bem da Constituição, porque sempre em todas as manifestações e os vídeos, vem aí, artículo tanto, inciso tanto, dando uma aula de direito constitucional, não é, André? E seria muito bom. Seria bom, né, Segré, que a Constituição também pudesse ser ensinada, até nas escolas, que a gente pudesse criar uma cultura constitucional dentro do país, né? Assim como acontece com a Bíblia. Ela faz parte, né? Não apenas, não é uma leitura fria, é uma leitura também cultural, que faz parte da vida das pessoas religiosas. Eu acho que a Constituição também deveria entrar nesse rol para que a gente não fique à mercê da interpretação subjetiva e até subversiva, vamos dizer assim, desses ministros do STF. Eu até diria mais, tá? A letra é morta, né? E eles estão matando a Constituição, né? Vejo que a gente deveria olhar para o espírito da Constituição, né? Pastor Silas, muito obrigado. Concordo. Diga. Eu concordo em gênero, número e grau. O que ele acaba de falar e o que o amigo acaba de falar. Nós não podemos, eu digo sempre, aí eu vou usar o lado teológico, que também serve para a vida. A ignorância dá poder ao diabo, quando se trata do conhecimento de Deus. E a ignorância das questões de direitos dá poder, quando você não tem o conhecimento, aos homens maus. Com certeza. Então, a ignorância sempre será contra os direitos e garantias individuais. Pastor, essa aqui é a sua casa. Disponha da gente para divulgar todos os seus recados à população. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Continue nessa marcha. Não desistam. Nunca. Importantíssimo, importantíssimo o que a Revista Oeste, o que vocês fazem. Que Deus abençoe os amigos que estão nos acompanhando. Um abraço, até a próxima.